Bom dia, bom dia. Hoje eu quero ler uma história para vocês que, como o próprio título já fala, né? O casamento era perfeito, mas virou um filme de terror. Eu vou ler essa história aqui na tela do meu computador para vocês e depois nós vamos conversar a respeito. Eu me casei em julho de 2008 com um rapaz lindo, 6 anos mais novo que eu, mas que tinha uma boa cabeça, pois teve que amadurecer antes da época, já que trabalhou desde os 13 anos para se sustentar. O conheci ainda criança, pois frequentávamos a mesma igreja. Quando eu tinha 20 anos, fui embora para outro estado fazer faculdade e quase 6 anos depois, quando voltei para minha cidade, ele já não era mais uma criança sem graça. Tinha se tornado um moço educado, bonito e trabalhador. Nos tornamos amigos, melhores amigos inclusive. Eu sabia tudo sobre a vida dele e ele sobre a minha. Dávamos palpites nos relacionamentos um do outro. Até que um dia o primeiro beijo aconteceu. Não foi nada programado, mas foi bom. Daí foi um passo para engatar um namoro e parar no altar. Nos casamos com tudo o que tínhamos direito. Vestido branco, padrinhos, festa, tudo mais. Fomos morar em um cômodo com banheiro, mas creio que, apesar da simplicidade, foi o tempo em que fomos mais felizes. Eu ganhava mais que ele, mas era muito bem resolvida com isso, e ele também. Éramos parceiros em tudo. Gostávamos de viajar, sair para comer fora, sair para andar de moto, meio que sem rumo. Nós nos completávamos. Após 2 anos de casados, nossa filha nasceu. Foi um bebê planejado, esperado e muito amado. Ele ia comigo às consultas, ultrassons, até em um simples exame de sangue ele estava lá do meu lado. Nossa filha nasceu e com ela muitas responsabilidades. Apesar de ela ser um bebê muito bonzinho, era uma vida que dependia de mim para tudo. Eu trabalhava o dia todo fora e quando chegava tinha todas as tarefas da casa para fazer e mais um bebê que queria atenção, pois a mãe tinha sumido o dia todo. Ele não me ajudava em nada nas tarefas da casa, mas cuidava da bebê até a hora que ela ia dormir. E isso já me ajudava. Mesmo assim, quando eu ia dormir lá pelas tantas, já estava morta de cansado. Ele, descansado, queria que eu tivesse linda, disponível, plena, maravilhosa e fogosa. Mas eu estava mesmo era morta e só queria dormir. Mesmo assim, nunca neguei fogo. E lá ia eu para o último compromisso do dia. Ele sempre se preocupou comigo e nunca chegava lá antes de me ver me contorcendo e virando os olhinhos. Se é que vocês me entendem, claro, a gente entende sim, com certeza entendemos. Nessa época já tínhamos nos mudado para a casa onde moro até hoje, uma casa até grande que construímos no quintal da mãe dele. Sei que não era o lugar ideal, mas era o que tínhamos no momento. Na minha opinião, éramos felizes. Ele sempre foi um bom pai e bom marido, preocupado com o nosso bem-estar, atencioso, e raramente fazia alguma coisa ou comprava algo sem me consultar. Antes de sermos um casal, éramos parceiros, não tinha o meu dinheiro, a sua conta e a minha conta. Era tudo nosso. Lembra que eu disse que a chegada da minha filha, que com a chegada da minha filha chegaram as responsabilidades? Pois é. Ele começou a me cobrar que eu já não era mais pau para toda obra, que não tinha mais o mesmo pique, que não topava mais tudo. Mas agora eu te pergunto, como eu ia fazer tudo como antes? Nossa vida tinha mudado demais. Tinha uma terceira pessoa na família. Como eu ia simplesmente sair para dar uma volta de moto com uma criança pequena pendurada? Ele queria que para tudo eu deixasse a nossa filha com a minha mãe, coisa que eu não fazia, porque minha mãe já ficava com ela para que eu pudesse trabalhar. E era eu que tinha parido, não ela. Então a responsabilidade era minha e dele, lógico. Minha mãe já tinha criado os filhos dela, não tinha obrigação nenhuma com a nossa filha. E foi aí que, mesmo sem eu perceber, meu castelinho perfeito começou a ruir. Lá no início, eu disse que o conheci na igreja. Pois é, fazemos parte de uma determinada religião e ele sempre cantou. Então, ia em várias igrejas para cantar. Eu o acompanhava antes da minha filha nascer. Depois dela ficou impossível, pois não tínhamos carro, apenas moto. Então ele ia e eu ficava. Um belo dia de sábado, ele viajou a trabalho e voltaria no domingo. Não era comum ele viajar, mas vez ou outra ele ia. Uma vez eu até fui junto para ajudá-lo. Então viajou e no domingo eu liguei perguntando se chegaria para o almoço e ele disse que sim. Chegou.
Almoçamos e fui colocar minha filha para dormir, mas dormi antes dela. Nisso, ele saiu. E quando voltou, foi me acordar e disse que precisávamos conversar. Eu levantei e ele já foi fechando a porta, a janela, para que ninguém pudesse ouvir o que ele tinha para me dizer. E foi nesse domingo que o meu mundo caiu. Ele mandou eu sentar e soltou a bomba. Eu estou indo embora de casa, vou arrumar minhas coisas e saio ainda hoje. Eu não estava entendendo nada, então ele começou a me explicar. Eu tenho outra pessoa, eu não estava viajando a trabalho, na verdade eu estava com ela. Ela mentiu para a mãe, dizendo que ia viajar por conta de um trabalho da escola e foi comigo. Na volta, a mãe desconfiou, apertou ela e ela contou tudo. Eu estava tão confusa, tão zonza, que eu não conseguia nem chorar. Nessa mesma tarde, ele arrumou tudo e se foi. Minha filha ficava no pé dele perguntando se ele iria viajar. Ele conversou com ela, deu tchau e virou as costas e saiu. Essa noite eu não dormi. Só na manhã de segunda é que parece que a ficha caiu de verdade. Daí eu chorei. Era uma dor tão grande que parecia física. Como pôde me enganar? Como pôde uma pessoa não levar em consideração todo o amor e dedicação que você dispensa a ela? Era muito cruel tudo o que estava passando. Achei que iria enlouquecer. Tinha vontade de enfiar a mão pela garganta e arrancar a dor que eu tinha no peito. Eu andava pela rua dirigindo, parecendo um zumbi. Nessa época já tínhamos comprado um carro. Não sei como eu não bati em nada, nem em ninguém. Durante a semana, conversamos por telefone e ele resolveu voltar para casa. Voltou no sábado e na segunda saiu de novo. Agora, para não voltar mais. E descobri que mais uma vez ele tinha mentido para mim. Me disse que estava com a criatura apenas há 6 meses, mas já estavam juntos há 2 anos, desde que ela tinha 17. Eles se conheceram na igreja. Uma verdadeira perigospel. Agora começa a Via Crucis. Essa história de se envolver com uma pessoa de 17 anos me lembra a minha história, né? Quem sabe a minha história aí sabe pelo que eu passei. Bom, minha filha sofreu tanto com a falta do pai que tive medo que ela morresse. Ficou só pele e osso. Não dormia, não comia, caiu o cabelo, ficou muito sensível, chorava por tudo e eu queria morrer por ver minha filha de apenas 3 anos sofrendo daquela maneira. Por que as pessoas adultas são tão inconsequentes e não pensam nos seres inocentes que não pediram para nascer? Eu ia com ela para a capital ver se algum médico descobria o que ela tinha. Fui com ela 3 vezes para o pronto-socorro, queimando de febre, praticamente desacordada, para o médico olhar e mandar eu voltar para casa, porque ele não tinha o que fazer. Disse que era para eu dar um antitérmico e cuidar do psicológico de uma criança de apenas 3 anos. No 5º médico que fui na minha cidade, minha filha começou a reagir. Fez terapia por muito tempo até que alguém mandasse eu arrumar um cachorro para ela. Comprei um Shih Tzu super parecida com a Ruby. A Ruby, para quem não sabe, é a minha cachorra que acabou de subir aqui. É um amorzinho de cadela. Virou a companhia da minha filha, que nunca mais precisou de terapia. Ela preencheu o espaço vazio que o pai deixou. Tinha dias em que eu estava tão desesperada por ver minha filha sofrendo que tinha vontade de ir buscá-lo e amarrar ele no pé da mesa só para minha filha ver e deixar de sofrer. Ai, que triste, gente, isso, meu Deus. Mas mesmo com todo esse sofrimento, nunca usei isso para ligar para ele. Nunca usei minha filha para infernizá-lo. Eu mandava mensagem dizendo que queria que ele voltasse porque eu estava com saudade. Eu usava minhas fraquezas, nunca a minha filha. Mas ele me humilhava e me desprezava. Nunca me dei ao trabalho de ligar para ela, a amante. Nunca fiz escândalo na frente do trabalho dele, nem coisas desse tipo. Creio que se fizesse isso estaria me rebaixando ao nível deles dois, e isso eu não iria fazer. O pai dela me disse que quando soube de tudo, bateu nela. Tentou matar ele 4 vezes fazendo tocaia, mas ele nunca passava lá. Parece que são pessoas não muito equilibradas. Concordo. Eu sofri feito sovaco de aleijado por 1 ano. Foi um ano muito difícil. Não desejo para ninguém o que eu passei. Nesse 1 ano, teve de tudo. Ministério Público, delegacia e tudo que você possa imaginar. Mas tirando o motorista e o cobrador, tudo é passageiro, verdade. Foi um ano de cão.
Mas passou. Hoje já se passaram 6 anos. Minha filha já é uma pré-adolescente, virou minha companheira e é meu tudo, minha razão de viver. Não tenho coragem de colocar um homem dentro de casa com ela aqui. Homem não vem com placa na testa. E se algum infeliz sonhar em encostar o dedo nela, sou capaz de matar. Então, pelo bem de todos, prefiro não correr o risco. Depois que minha filha nasceu, eu não consegui voltar ao meu corpo. Quando ele foi embora, eu perdi 10 quilos em um mês. E no mês seguinte, perdi mais 2. Fiquei parecendo que estava doente. Com o passar dos anos, fui recuperando peso e há 1 ano e meio fiz abdominoplastia, rinoplastia e coloquei silicone. Adoro! Fiz por mim, para me sentir bem. Hoje moro só com minha filha, tenho meu carro, minha casa, que troquei toda a mobília depois que ele se foi, tenho meu emprego, sou concursada pelo município, tô vivendo e não sei como andam as coisas por lá. Esse negócio de mobília é muito legal, porque eu também troquei tudo, pintei tudo, reformei tudo, tirei a energia que estava estagnada ali. Eu não vou atrás para saber como eles estão, não olho redes sociais deles e se alguém vem me dizer algo, digo que não quero saber. Não sei se está verde de bolinha roxa ou se está roxo de bolinhas verdes. Minha filha tem chave do portão da casa. Quando ele vem buscá-la, ele liga lá de fora e ela sai com a chavinha dela. Na volta, ele atrás. Olha se o carro está na garagem, então a coloca para dentro. Eu não o vejo. Já fiquei mais de 2 anos sem vê-lo. E olha que nossa cidade não é tão grande assim. Quando ele liga, eu dou o telefone para minha filha atender. Ela não tem celular, então ele liga no meu celular para falar com ela. Quando ele quer falar comigo, sempre algo relacionado à filha, ele diz para ela que quer falar com a mamãe. Daí eu atendo. Sempre ouço mais do que falo. Semana passada ligou para saber como estávamos nós duas e meus pais. Deu recomendações, mandou tomar cuidado e tal, e eu fico sem entender. Uma pessoa que já fez o que fez, que saiu falando mal de mim até pro vento, liga para saber como estamos? Juro que não entendi. Quando vejo os seus vídeos e você fala que os homens não largam as esposas para ficar com o amante, eu penso que então eu sou de outro planeta. Não, amada, tem exceções sim. O meu foi. E olha que eu falo que isso não acontece, mas o meu foi uma exceção. Tá certo que fui eu que botei ele para fora. Ele ficou com o que restou. Mas tem aquelas raras exceções. Sabe aquelas doenças raras que você fala assim, ai, meu filho, eu tenho uma síndrome rara, ai, é 1 em 1 milhão. É isso. A maioria não larga, não. E mesmo que larga, acaba voltando. Ele não voltou uma vez? Pois é, voltou uma vez. Vamos continuar aqui. Tem 6 anos que ele se foi, tem 6 anos que eles estão juntos e que se casaram no civil. Como vivem, eu não sei e nem quero saber. Isso é o resumo do que passei. Não tem como contar mais, porque senão vai ficar muito comprido. Eu creio que tenho um lindo futuro ao lado do meu maior amor, minha filha, amor da minha vida. Sei que ela vai crescer e viver a vida dela, tenho consciência disso. Mas enquanto isso não acontece, eu estou aqui. Quando ela tiver asas para voar, eu também vou voar. Porque agora, que tenho 41 anos, ainda tenho muita coisa boa para viver. Por enquanto, estou apenas vivendo o meu papel de mãe. Papel que eu amo. Aqui a gente pode ver o quanto as mulheres julgam os homens em seu falso amadurecimento precoce, né? Ela se casou com um homem mais novo que parecia maduro porque teve que trabalhar desde cedo. E é comum homens que tiveram que lidar com responsabilidades precoces serem confundidos com homens maduros, mas maturidade emocional não se resume a trabalhar cedo e pagar boleto. Maturidade emocional é saber cuidar do outro, é saber se responsabilizar pelo impacto das próprias escolhas na vida de quem você tem por perto e, além de tudo, ter caráter. E muitos homens confundem responsabilidade com sobrevivência e afeto com conveniência. Ele parecia seu amigo, seu parceiro, sua cara metade. Vocês dividiam tudo, as finanças, as viagens e os momentos. Parecia que essa parceria era perfeita. Só que muitos homens só funcionam bem à base do encantamento, quando são o centro do mundo da mulher, quando são cuidados, admirados e escolhidos. Aí, quando nasce um filho, o foco da mulher se divide e aí o ego masculino começa a gritar, igual o bebê que acabou de nascer. Eles não suportam não serem mais o centro do universo
E o que era parceria vira cobrança, ciúmes, ressentimento e abandono emocional. Isso é estrutural. É sobre homens que foram criados para serem servidos e não para servir, para serem idolatrados e não para dividir tarefas. Você passou a jornada clássica. Engravidou, trabalhou fora, cuidou da casa, do bebê, de você mesma e ainda manteve o sexo em dia para não perder o homem. Achou que tinha que dar conta de tudo, enquanto que ele achou que era especial para fazer o mínimo. Ele cuidava um pouquinho do bebê e achava que merecia uma estátua na porta de casa. Você se doava por inteiro, ainda assim era cobrada por estar menos animada. Eles querem a mulher santa, puta, mãe e linda, descansada, para aquele momento que eles querem usufruir tudo ao mesmo tempo. Mas eles não se oferecem como pais, parceiros ou um homem de verdade. Querem tudo, mas não tem nada para dar. Você foi abandonada com uma filha pequena sem aviso prévio. Uma frieza tão brutal que fica à beira da psicopatia emocional. Ele não só foi embora, ele já estava traindo fazia 2 anos e mentia enquanto olhava nos seus olhos. Isso é o retrato tóxico da covardia masculina. Não encaram a própria escrotidão. Preferem mentir, enganar e sair pela porta dos fundos. Além de fazer a mulher acreditar que a culpa foi dela. Porque ela mudou, não dava mais atenção pro bebezão, não tinha mais pique para a hora que ele queria trepar. E isso é o típico comportamento do homem que nunca amadureceu, que só sabe amar enquanto é confortável para ele. O que a sua filha viveu é uma violência emocional e esse é o ponto. Homens que saem de casa sem medir as consequências da própria ausência deixam um rastro de sofrimento nas crianças, além da mulher, né? E depois ainda aparecem dando bom dia, como se fossem pais presentes. Ser pai não é ver uma criança a cada 15 dias. Ser pai é sustentar emocionalmente, é criar vínculo, fazer parte da vida da criança. E isso vai além de um depósito obrigatório todo mês. A sua filha ficou doente e ele seguiu a vida feliz com a amante. E você teve que curar a dor da sua filha, a sua dor, e ainda seguir em frente com dignidade. Você passou por tudo que uma mulher pode enfrentar. Humilhação, solidão, luto com o homem ainda vivo, além da desesperança. Mas se reergueu, reformou a casa, cuidou da sua filha, manteve seu emprego, voltou a cuidar do seu corpo com autoestima e não com desespero. E tudo isso sem precisar se vingar, sem precisar fazer alienação parental, sabe? Sem baixar o nível. E isso tudo, minha filha, é força interior e todas nós temos. Isso é dignidade. Isso é o que muitas mulheres fazem todos os dias. Viram sozinhas aquilo que 2 deveriam ser. Aí, depois de tudo, ele ainda liga e dá recomendações. Pergunta como vocês estão. Isso é clássico de homem sem noção. Quando a mulher se reconstrói, o babaca volta tentando se fazer presente, tentando aliviar a culpa, sabe? Tentando se manter legal na história, vendo se não sobrou alguma coisa em pé para ele tentar derrubar. Porque o ego deles não suporta ser visto como um vilão. Mas a gente sabe, homem que trai, que abandona, que destrói o emocional de uma criança, não está preocupado com ninguém além de si mesmo. Ele está preocupado com o próprio umbigo, com o próprio ego. Você diz que não consegue colocar outro homem em casa por medo. Isso é uma realidade dura e muito comum. Depois de ser traída, enganada, usada e ainda ter que lidar com a dor dos filhos que ficam para trás, muitas mulheres preferem realmente a solidão à exposição, porque homem nenhum vem com uma etiqueta. E esse medo é legítimo. É o trauma de uma guerra que só uma parte lutou. Você viveu o que milhões de mulheres vivem. Uma relação que parecia sólida, um parceiro que parecia companheiro e uma maternidade que revelou o verdadeiro caráter de quem estava ao seu lado. E doou aquele espermatozoide, né? O que ele fez tem nome: covardia, egoísmo, infantilidade emocional e imaturidade. Homens como ele
não sabem amar, eles sabem só usufruir. E quando o prazer vira responsabilidade, eles, fogem. São covardes, são babacas. Mas você ficou, você criou sua filha, você se curou, você conseguiu. E é isso que faz de você uma mulher gigantesca, que serviu de exemplo para sua filha e que agora está aqui servindo de exemplo para muitas mulheres que estão passando pela mesma situação. Mulheres, quando vocês decidirem engravidar, entendam. Hoje, vocês têm o pai do filho de vocês ao lado de vocês, mas amanhã isso pode não mais acontecer. Então, pensem muito bem se vocês querem ter uma família ou se vocês querem ter um filho, porque o filho fica e a família pode se tornar só você e os seus filhos. E se você gostou dessa história, se você se identificou com essa história, deixe aqui os comentários, compartilhe, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras. E se você quer me enviar a sua história, envie para algoparacontaraqui@gmail.com. Um beijo e até a próxima História Real.